Me ajude. Meu filho está agressivo e não me obedece. Por que meu filho está agressivo? Me ajude, por favor. Como lidar com a agressividade infantil? Meu nome é Andressa Bonini, eu sou coach de mães e filhos, analista comportamental, mãe da Ana Clara de 15 anos e madrasta do Fernando de 8 e do Felipe de 11 anos e idealizadora do programa Mães no Controle. E aqui é o momento de saber agir e entender o porquê desse comportamento. Muitas mães me mandam mensagens pedindo ajuda, pois seus filhos com idades variadas, desde 1 aninho até adolescentes, têm apresentado comportamento agressivo. Geralmente, os relatos são que crianças menores mordem, batem na mãe, outras crianças. Tem crianças que destroem tudo pela frente e até mesmo crianças que não se expressam e simplesmente começam a se afastar e ficar caladas. Tenho relatos de crianças que a partir de 4 anos gritam com a mãe e não fazem nada do que a mãe pediu, fazem até o contrário. E mães de crianças maiores, de 7, 10 anos até adolescentes, que tratam a mãe com indiferença, só ficam ligados aos eletrônicos, celular. Quando a mãe pede para cumprir algumas regras, como tomar banho, fazer tarefa, sentar para jantar, organizar o quarto, ouvem frases como já vou e não saem do lugar por horas e não fazem o que a mãe pediu. Aí ela insiste e vem a agressão verbal. Que saco, não enche, só chata. E a mãe, na tentativa de conter esse comportamento, o conflito aumenta e acaba ouvindo não gosto de você, te odeio, ou seja, coisas que nenhuma mãe pensa em ouvir quando está planejando a vinda de um filho. São as últimas palavras que uma mãe espera ouvir, palavras que causam sentimentos de decepção, de tristeza, de frustração e dor, muita dor. O pior é que quando essa mãe busca ajuda, ela encontra soluções instantâneas, que não passam de um analgésico para a dor e que só trata a dor momentânea, mas não cura a doença, a causa. Tem um resultado até temporário, mas nada que seja consistente, algo que realmente vai tratar a causa do problema. E é isso que eu vou falar aqui nessa aula. Primeiro eu vou te ajudar a entender o que é agressividade infantil, quais são as principais causas e como lidar com toda essa avalanche de emoções. E se você começar a colocar em prática hoje o que eu vou te ensinar aqui, com certeza você vai ter ganhos significativos na sua relação mãe e filho. É uma aula que requer um tempo para absorver o conteúdo e eu sugiro que você pegue uma caneta, um caderno para anotar tudo que você se identifica e que faz sentido para você e para o seu filho. Então reserve um tempo para assistir essa aula e comprometa-se com o seu papel de mãe. Permita-se a dar um primeiro passo para tirar o seu filho dessa situação e você também resolver essa situação estressante e viver uma relação de amor, paz e tranquilidade com o seu filho. E eu escolhi primeiro explicar antes de passar as dicas e orientações, porque eu percebo através das mensagens que eu recebo que muitas mães se sentem perdidas. E a frase que elas mais usam é: eu não sei o que fazer, já tentei de tudo, perdi o controle da situação, estou desesperada. Crianças inspiram cuidados durante todas as etapas do seu crescimento e nas mais variadas situações por que passam. Entenda a agressividade infantil. Mesmo zelando pelo bem-estar dos filhos e tomando medidas educativas para criá-los, muitas famílias enfrentam dificuldades com certos comportamentos, sendo a agressividade infantil uma das práticas mais preocupantes. A boa notícia é que há formas de superar esse desafio e é o que eu vou trazer para você aqui nessa aula. Para aprender a lidar com a agressividade infantil, vale a pena primeiramente entender como identificar esse comportamento. Crianças que xingam, que quebram objetos, agridem os colegas ou até mesmo a própria família, unham, mordem com a intenção de causar dor, batem portas, maltratam animais e chutam o que encontram pela frente, estão sendo agressivas. São atitudes que não só confrontam, mas atacam. Entenda a raiz do problema. O primeiro passo para enfrentar situações agressivas é entender o que está acontecendo. Esse tipo de comportamento pode ter várias causas e manifestações conforme a idade da criança. A agressividade pode ser usada como uma linguagem infantil, bem específica para extravasar intensos e urgentes sentimentos não percebidos. Aqui é o ponto mais importante: identificar a causa, pois é a mesma coisa ter uma dor de cabeça e tomar um analgésico que vai
passar momentaneamente, mas não vai tratar o que está causando essa dor. Mesma coisa seu filho, ele grita com você, te chuta, você sim tem que tomar as medidas disciplinares, colocando limites, orientando, dizendo: filho, esse comportamento não é aceitável. Mas e o sentimento? O que ele sente? Por que ele está agindo assim? E isso que eu vou ensinar para você aqui. Outro fator importante é que as crianças se espelham nas atitudes dos outros ao se comportarem. Esse também é um sinal de alerta. A criança dita agressiva pode estar vivenciando uma série de questões na vida dela. Ela pode estar sofrendo violência em casa ou na escola, física ou psicológica, e você pode estar pensando assim: ah, imagina que em casa nada acontece, damos atenção, não temos problemas de relacionamento, brigas, discussões, o ambiente é saudável, a professora não conta nada. Mas o que foi um alerta para mim foi quando em minhas pesquisas e estudos sobre agressividade, eu vi um comentário de uma menina de 9 anos e um post de uma psicóloga infantil pedindo ajuda porque seu irmão a maltratava. Dê uma olhada. Oi, tenho 9 anos, não sou muito agressiva, mas chego a ser um pouco com meu irmão de 5 anos. Mas ele é muito mais comigo. O estranho é que na escola ele age normal e em casa como um monstro monstruoso que me persegue há dias. Mas na verdade ele é racista e também me chama de negra horrorosa e as outras coisas nem queiram saber. Me discrimina nas brincadeiras, também só porque ele nasceu em uma cidade e eu em outra. Não conta pra minha mãe, porque eu tenho medo que ele faça algo de mal comigo e não entenda porque eu fiz isso com ele. Pelo amor de Deus, me ajudem. O que devo fazer para acabar com isso de uma vez por todas? Pelo detalhe nas palavras dessa criança de 9 anos, me trouxe as seguintes perguntas para refletir sem julgamentos, mas apenas me baseando no relato e não no que realmente é a realidade da criança. Será que essa mãe mantinha o diálogo, sabia ouvir, tentava entender o sentimento dos filhos? O que essa mãe ou pai estava fazendo, sendo autoritária com eles e não estava dedicando tempo suficiente para perceber e resolver os conflitos? Será que é isso? E claro, eu não estou falando que pode ser esse o seu caso, mas eu quero dizer com esse único exemplo que é bom ligar o radar, ficar bem atento ao seu redor, pois muitas vezes a causa da agressividade do seu filho pode estar muito próxima de você e você pode não estar percebendo. O comportamento agressivo na infância pode se manifestar através de diversos fatores, mas ele é uma forma da criança expressar que as coisas não vão nada bem na vida dela. Se nós adultos que estamos neste mundo há 20, 30, 40 anos ou mais, temos dificuldades em lidar com as nossas emoções, como uma criança com tão pouco tempo de vida vai conseguir fazer isso sozinha, sem um suporte, sem o apoio necessário? Seu filho também sente o luto de um ente querido, também sofre com a separação dos pais, também se sente abandonado, sozinho, sem um olhar de aprovação, sem ter um direcionamento. Por isso, a criança necessita de um não faça isso ou pare com isso. As crianças às vezes pedem um enfrentamento, é como se pedisse emprestado um controle à sua mãe, ao seu pai. Do mesmo modo que os pais ensinam a caminhar, falar, a comer, devem ensinar a controlar sua agressividade e a saber lidar com suas emoções. A agressividade pode aumentar se seu filho receber rótulos de que é terrível, hiperativo, bagunceiro, desobediente, que é feio e mau. Quando a agressividade surge, é vital que sejam investigados seus motivos. Às vezes é falta de alguém que as ouça, as abrace, beije, brinque com ela. Você costuma brincar com seus filhos? Outras vezes é até o vazio pedagógico, ou seja, a falta do que fazer. Eles têm muita energia acumulada, então eles acabam extravasando de uma forma agressiva. Pode ser inclusive típico da idade, como as tão comentadas mordidas que os pequenininhos dão em seus amiguinhos na escola, mas são expressão do desenvolvimento infantil. É normal da idade e com uma orientação adequada isso pode se resolver. Porém, é um comportamento que, se persistir por muito tempo, deverá ter um olhar de cuidado maior por parte da mãe e por parte dos pais. Muitas vezes vai muito além da educação formal, como a falta de limites, saber dizer não e sim na hora certa, colocar regras e fazer combinados. Essa educação formal, básica, é a base para o controle da agressividade. E claro, é muito importante. Só que hoje eu vou além, pois estudos comprovam que a solução também está em trabalhar em seus filhos habilidades emocionais como empatia, resiliência e tolerância. A educação emocional é fundamental para a autoestima do seu filho e vai construir um caminho muito mais seguro, muito mais feliz, com muitas possibilidades dele regular as emoções. Quando conseguimos penetrar no universo dos nossos filhos, conseguimos acessar um portal mágico por onde as emoções caminham. E somente então podemos ajudá-los para a vida toda.
O que é educar emocionalmente um filho? Mas Andressa, o que é educação emocional? Eu tenho remado um pouco contra a maré, eu confesso, tentando alertar mães e pais que a educação emocional é o caminho, que é um tema que ainda os pais não internalizaram tanto, que os pais ainda não buscam tanto, que ainda não se tocaram o quanto essa educação emocional pode fazer parte da vida dos filhos, o quanto de benefício pode trazer na vida deles. E eu sempre fico me perguntando, assim, quando vem uma mãe me procurar para fazer uma orientação para o seu filho, ou para ela mesma, para ela saber lidar com os filhos, seja ele uma criança, um adolescente. Se essa mãe tivesse acesso a isso antes mesmo de ter um filho, ou bem no início da infância, o quão maravilhoso seria para essa mãe e o quanto de diferença a mãe poderia ter feito na vida do seu filho. Eu digo isso porque eu sou mãe de uma adolescente de 15 anos que na principal fase da infância dela, eu mesma não tinha esse conhecimento em trabalhar suas emoções. Eu trabalhava demais, eu era uma mãe autoritária, irritada, não ouvia as perguntas dela e eu sei a dor que é perder o controle da situação. Eu sei o quanto é desafiador querer retomar o controle na fase da adolescência e eu não quero que você passe por isso. E olha que eu aqui apenas resumi uma parte da minha história. Já ouvi pedido de mães que queriam apenas ter paciência e parar de maltratar os filhos, de mães que estão perdidas porque seu filho não ouve, não obedece, de mães que queriam cuidar de si, ter tempo para os filhos e família. E eu sei que por trás desses pedidos, o que as impedem de conquistar o que elas querem, inclusive o respeito e buscarem conexão com os filhos, é a inteligência emocional. Sabemos que a vida de uma criança começa antes mesmo do seu nascimento. Nós criamos expectativas em relação à concepção, gravidez, sobre os seus relacionamentos com outras pessoas, suas fases da vida. Nós, mães, sonhamos em dar o melhor para o nosso filho e que ele seja muito feliz. Mas o que podemos fazer para ajudar nossos filhos a identificar suas emoções e lidar com elas? Para que saibam trabalhar suas frustrações, desenvolver resiliência, persistir em objetivos profissionais e pessoais, desenvolver empatia, compaixão por si, pelos outros e tomar decisões responsáveis. Por isso, é importante colocar atenção nesse aspecto desde a primeira infância. Nos Estados Unidos, diversas pesquisas conduzidas principalmente pelo psicólogo Daniel Goleman de Harvard trazem resultados interessantes sobre inteligência emocional. Um desses estudos, realizado com adultos, mostrou que pessoas com habilidades socioemocionais mais desenvolvidas apresentam resultados pessoais e profissionais melhores durante a vida, principalmente quando comparadas a indivíduos que possuem altos QIs. Por isso, vale a reflexão. Até que ponto devemos valorizar tanto o desempenho acadêmico de um filho, deixando de lado o desenvolvimento de outras habilidades que serão importantes não só na infância, como também na adolescência e na vida adulta? Então, a minha grande luta é ajudar mães a se tornarem educadoras emocionais para os seus filhos, porque os benefícios na caminhada dos filhos são imensos. É um mundo que começa de dentro para fora. Todo mundo nosso começa de dentro e depois a gente externaliza. E eu vejo os pais muito preocupados só com a educação formal, aquela educação que vai ensinar o filho para o externo. E enquanto isso, a gente precisa se preocupar com a educação emocional. E o que é educação emocional? A educação emocional é ensinar o seu filho a olhar para dentro, a saber que primeiro ele precisa se conhecer de dentro para depois ser para fora. E nós, mães, temos um papel fundamental na construção da autoestima dos nossos filhos, em ensinar para eles como eles podem regular suas emoções, de como eles podem ser orientados para soluções. Esse é o melhor presente que nós podemos dar para os nossos filhos. Vai muito além de dar atenção. Quando o seu filho percebe desde cedo que você está ali ao lado dele presente, encorajando, incentivando a lidar com as frustrações e medos, ele terá um vínculo de confiança e amor com você. Ele se sentirá ouvido, pertencido e merecedor do seu amor. E isso futuramente evitará que o vazio que ele pode estar começando a manifestar agora na infância aumente e na adolescência ele vá tentar preencher esse vazio com más companhias, com o uso de drogas, que é o que geralmente com os filhos que não tiveram a presença dos pais, e a construção de uma base emocional sólida. O apoio da mãe é extremamente importante para ensinar para essa criança e depois para o adolescente coisas que só nós, mães, os pais, podemos ensinar. Não espere o seu filho chegar com o problema para lidar com o problema. Seja esse educador emocional na vida do seu filho. Ser mãe é muito desafiador, mas ao mesmo tempo maravilhoso. E eu acredito que a chave de tudo é a
conversa, a participação na vida, tentar conhecer o mundo deles, seus gostos, dar atenção, ouvir. Quando eu questionei algumas mães qual que era o maior desafio quando se tratava em ser mais presente na vida dos seus filhos, eu recebi respostas como: trabalho demais o dia inteiro, não tenho tempo para ele, não consigo organizar a rotina, não tenho ânimo para brincar com meu filho, estou sobrecarregada, exausta e não tenho paciência. Inclusive meu marido não me ajuda, não tenho apoio de alguém. Eu quero reafirmar que você pode ter a melhor técnica, gestão de tempo, organização, as melhores dicas, técnicas de disciplina, educação para crianças, adolescentes, mas se não houver inteligência emocional, se você não estiver no controle de suas emoções em primeiro lugar, para lidar com os desafios, ensinar os seus filhos a lidarem com sentimentos de raiva, medo, solidão, que são causadores da agressividade que cada vez mais vão afastando os filhos dos pais, você não terá os resultados que quer. Agora, se você tiver consciência, aceitar que a responsabilidade, a culpa não é só da criança e mudar a sua visão que a responsabilidade é do time, ou seja, da família, independente da formação que essa família venha a ter, você terá resultados consistentes e duradouros. Assim como eu sei que tem muitas mães que precisam trabalhar e ainda lidar com a rotina. Porém, quando não conseguem priorizar seu próprio bem-estar, ter um olhar para si e para a educação emocional dos filhos, o prejuízo pode ser irreversível. E eu quero deixar claro aqui que eu não estou aqui para julgar ninguém, mães que trabalham, que não trabalham, apenas informar por meio de dados científicos e psicológicos de algumas consequências que esse tipo de conduta pode causar. Ninguém aqui precisa provar nada para ninguém, justificar se trabalha ou não. Criar filhos não é algo que se faça sozinho. Nós precisamos sim de uma ajuda, ou uma avó, uma babá, e também não acho que a mulher precise de fato abandonar sua carreira, muito pelo contrário. Ainda mais eu que amo trabalhar. Você trabalhando ou não, o que importa é o seu estado de presença com seu filho. Mesmo se você tiver 30 minutos livre para estar com ele, o que importa vai ser como você vai estar com ele. Até mesmo porque muitas mães podem estar fisicamente próximas de seus filhos durante a maior parte do dia, mas podem não estar afetivamente disponíveis a eles. Não conversam intimamente, não brincam, não olham nos olhos. Muito pelo contrário, brigam, gritam, a maior parte das vezes que falam com a criança. Crianças precisam se sentir amadas, entendidas, direcionadas, precisam saber que são prioridade. O pediatra Dr. José Martins Filho, professor da Unicamp e autor de livros conceituados sobre esse mesmo assunto, explica que esse abandono da ausência física e da ausência presente traz sérias consequências. A culpa não é só da correria do dia a dia. Ações dos adultos em momentos que deveriam ser usados para unir a família também podem distanciá-lo das crianças e dos adolescentes. O problema é quando esse afastamento só é percebido quando já está grande o suficiente para incomodar uma das partes. A maioria dos adultos alega que a maior vilã é a correria do dia a dia. É comum os pais chegarem em casa quando as crianças já estão dormindo, mas o tal tempo cada vez mais curto não é motivo suficiente para evitar a comunicação entre pais e filhos. É preciso, antes de tudo, vontade de incluir as crianças e adolescentes na rotina da família. Quando se pensa em ter um filho, é preciso sim ponderar se haverá tempo, vontade, disponibilidade emocional para criá-los. Isso precisa vir desde a primeira infância. Não adianta querer falar sobre drogas e sexo quando a adolescência se aproxima se não tiver sido construída uma base de diálogo. Para a construção de uma estrutura sentimental forte, é importante aproveitar todo o tempo livre em casa para brincar e conversar com os filhos, organizar passeios e programas em família, idas ao parque, viagens de final de semana, um piquenique em um dia bonito, acompanhar a lição de casa. São pequenas atitudes que fazem toda a diferença na felicidade familiar. Sem essa dedicação, a agressividade pode aumentar e os efeitos do distanciamento pode afetar, além da estabilidade psicológica, o desempenho escolar da criança e também na adolescência vir a apresentar desvios de comportamento.
Tudo que mais queremos na vida é que nossos filhos saibam que são as pessoas mais importantes das nossas vidas e que são muito amados. Isso faz toda a diferença no desenvolvimento deles. Ok, Andressa, eu já entendi o que é agressividade e as principais causas, mas como eu posso resolver esse comportamento de uma vez por todas? Tenha paciência. É sempre importante se lembrar de que estamos lidando com crianças, pessoas que ainda estão em desenvolvimento cognitivo, comportamental e que ainda não têm domínio de seus sentimentos e emoções e às vezes não entendem o que se passa. Desse modo, é fundamental que a família tenha paciência para controlar as situações de agressividade e, por fim, eliminar, sabendo lidar de forma adequada. Ter paciência não é ser conivente com a situação, muito pelo contrário, significa ter autocontrole emocional para não tomar medidas impulsivas que podem agravar o comportamento da criança, como responder com agressividade. O exercício da paciência faz com que a família seja capaz de observar as características da agressividade sem confronto para colocar em prática as medidas mais eficazes para cada tipo de comportamento agressivo. Ofereça um ambiente tranquilo e acolhedor. É claro que a família não quer de maneira alguma estimular a agressividade em seus filhos. O problema é que o grupo familiar pode estar fazendo isso sem perceber, ao ter atitudes de natureza hostil, descortês, brutal ou mal educada. Para evitar que seja natural atitudes agressivas, é recomendado que uma família mantenha um ambiente tranquilo e calmo durante as interações de que a criança participa ou observa. É importante que o ambiente acolha a criança, por isso a família pode encorajá-la a expressar verbalmente suas emoções, falar o que está sentindo, pois assim ele acaba desenvolvendo sensibilidade aos outros e ajudar essa criança a encontrar outras formas também de obter o que quer sem ser agressivo. Estabeleça regras e limites. Exercer a autoridade é um meio eficaz de atuar sobre esse comportamento agressivo e infantil, não só controlando, mas chegando mesmo a eliminá-lo. Assim, é fundamental que a família deixe claro as regras a serem seguidas. Garanta que a criança não se beneficie de modo algum de um comportamento agressivo. Você pode aplicar punições que promovam a aprendizagem, como consolar quem ela agrediu ou pedir desculpas. Dessa maneira, a raiz do comportamento agressivo da criança está diretamente ligada ao tipo de relação que a família mantém com ela. Então, que tal entender mais sobre algumas habilidades que devemos estimular nas crianças para que elas tenham um desenvolvimento saudável? E como você pode ajudar seu filho na prática do dia a dia?